Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Me chamo Francisco Lamonier, sou pastor aqui da nossa amada Igreja Presbiteriana de Aruanã e estamos estudando todo domingo um maravilhoso e atualíssimo livro do profeta Abacuque. Ouça com fé e atenção a palavra do Senhor. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio, em vez de honra. Bebe tu também, e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos animais e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os moradores. Bem, estamos analisando o livro, então, do profeta Abacuque. E vimos até aqui que Deus havia levantado o profeta para que ele anunciasse, ajudar, que o comportamento do seu povo havia se corrompido. Aquele povo que era para ser luz para os povos, estava então vivendo no pecado. E então Deus avisa Abacuque: agora levantarei uma nação, os caldeus, ou seja, a Babilônia, para castigar o meu povo. Porém, esse povo não sairá ileso. Eu levantarei 5 ais. E hoje estamos no 4º ai. A quarta profecia contra os babilônios. Hoje veremos, então, o ai contra a sedução. Ok? Então, o tema de hoje é o cálice da mão do Senhor. In vino veritas. In vino veritas. Essa expressão em latim significa: no vinho está a verdade. Esse conceito acompanha as festas diplomáticas que vemos por aí. Aqueles que quisessem estabelecer um acordo difícil e também um acordo tanto injusto com outro reino, o que eles fariam muitas vezes? Estabeleceriam ali uma festa importantíssima, regada a vinho e a bebida alcoólica, para que, sob o efeito do álcool, o acordo pudesse ser estabelecido. Diz que os persas criaram uma lei que reconsideraria as decisões tomadas sob o efeito do álcool quando sóbrios. Mas a expressão em latim também diz que há verdade no vinho. Ou seja, também se acredita que, ao embebedar o outro, ele poderá soltar as informações preciosas. Ou seja, sob a influência do vinho, do álcool, pessoas assumiam, então, as suas traições, elas falavam também, elas soltavam suas informações secretas, tudo sob o poder do álcool. No vinho está a verdade. Você já foi capaz de embebedar alguém? Você já pediu para o outro ficar bêbado com você? Aliás, você já embebedou o outro só para atingir os seus objetivos ou só para vê-lo passar vergonha? Hoje veremos sobre isso, que existem cálices. Veremos que há o cálice da sedução do mundo, veremos que há um cálice da mão do Senhor e veremos também sobre o cálice da salvação e da restauração. Então, vamos ouvir sobre o primeiro cálice, o cálice do mal, o cálice da sedução do mundo. Veja o verso 15 comigo. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. A Babilônia era considerada o reino da sedução. A Babilônia era considerada a taça de vinho que embriagou o mundo. Ela conseguia enganar as outras nações em busca de seus objetivos. Ela era capaz de seduzir e embriagar as nações só para expô-las ao ridículo. Veja, a Babilônia chamava um reinado e dizia: você pode
enfrentar aquele outro reinado. Você tem toda a capacidade ali naquela festa cheia de vinho. Aquele rei então acreditava na voz da Babilônia, ia contra aquele outro reinado, enquanto os dois povos estavam se degladiando, perdendo suas forças, vinha então a Babilônia e conquistava os dois reinados. Então a Babilônia fazia esse tipo de festa, essa festa onde seduzia os reinos e depois as governavam. Veja, a Babilônia é como se fosse aquela pessoa que se diz sua amiga, se faz confiável, combina com você de ir a uma festa e enche o seu copo de bebida alcoólica, e quando você estiver fora de si, passando vergonha, ela simplesmente lhe abandona a sua própria ruína. Lembre-se, a Babilônia era o reino da depravação e da prepotência. Tudo ali era motivo de festa. A melhor festa era aquela que vinha da vitória humilhante sobre o inimigo. Além dessa festa sedutora, a Babilônia tinha uma outra festa. Eles comemoravam a derrota do inimigo. Havia uma festa comemorativa. O pastor Hernandes Dias Lopes nos conta que as estrondosas vitórias do exército caldeu eram ocasiões para marchas triunfais e celebrações festivas, com brinde ao imperador. Que imperador? Nabucodonosor, o invencível. As tropas se lançavam na bebedice desenfreada, na embriaguez, abandonavam o pudor, expondo-se vergonhosamente. Veja, além dos prazeres e das relações sexuais sem pudor, relações sexuais que eram de livre acesso a todos, os prisioneiros eram levados à humilhação. Ou seja, os prisioneiros eram colocados em jaulas, levados a forças, eles eram levados à força para contemplar aquela festa humilhante. Era uma festa humilhante para aqueles que ali estavam presos. A mesma festa que celebrava a vitória dos caldeus, também celebrava a dor, o sofrimento e a morte dolorosa que estava no porvir para aqueles que estavam ali presos. Veja a música que alegrava a festa dos caldeus, a música que animavam a todos ali presentes, eram os gemidos dolorosos dos prisioneiros que ali estavam. Porque os babilônios colocavam anzóis de ferro na face dos seus prisioneiros, e quando não os mutilavam, e assim traziam aqueles pedaços de carne ainda com vida, ou seja, pessoas apodrecendo, pessoas que sofriam com a saudade dos seus entes queridos que morreram, pessoas que foram mutiladas e ali estavam sem pedaços dos seus membros, pessoas que foram colocados no anzol, como diz lá no capítulo 1, versículo 15, a todos levanta o inimigo com o anzol. Enquanto choravam suas dores físicas e emocionais, os babilônios sorriam e festejavam em orgias sem fim. Os gritos de dor davam o ritmo para aquela festa babilônica. A Babilônia estava convidando o mundo todo para a sua festa sinistra, porque ela estava crescendo e dominando todos os povos, como nos é dito. Veja lá, voltemos para o capítulo 1, versículo 15. Diz assim: a todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão, ou seja, uma comunidade enorme, e os ajunta na sua rede, uma rede varredoura, por isso ele se alegra e se regozija, motivo de festa. Veja o verso 17, acaso continuará por isso esvaziando sua rede e matando sem piedade os povos? A Babilônia então passava como um arrastão, acolhendo e conquistando à força a todos, para que aquela festa fosse tocada. A Babilônia amava aquela festa da vitória, mas ela só acontecia quando eles saíam para destruir uma nação. Ela só tinha sentido se eles festejassem enquanto os outros gritassem de dor. Uma vida normal, ou seja, posses, famílias e prestígio,
e prestígios não satisfaziam mais os babilônios. Eles precisavam festejar sobre a dor do outro. É engraçado ver um reino insaciável por festas. E eu lhe pergunto, você acha que isso morreu com a Babilônia? Esse tipo de festa dolorosa? Você acha que isso acabou? Claro que não. A mesma cobra que seduziu a Babilônia nos seduziu também. Seduziu o povo brasileiro. Seduziu a cidade de Aruanã. Quantas pessoas você não conhece que se divorciaram por causa de uma festa sedutora? Quantos filhos não sentiram na pele o pai chegando embriagado, derramando seu furor sobre ele, espancando tanto o seu filho como a sua esposa? Veja o verso 15 do nosso texto. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor. Quantos homens não perderam tudo para sustentar um estilo de vida que não tinham? Quantas pessoas não ficaram aleijadas, mutiladas, ou foram espancadas por nada em uma festa dessas aí, qualquer? Quantas mulheres não foram abusadas sexualmente após serem embriagadas intencionalmente por um grupo de homens? Engana-se quem acha que as festas babilônicas não acontecem mais. Elas acontecem semanalmente. Todos nós ouvimos as dores das vítimas que aí estão. Homens e mulheres, vejam, eles trabalham para pagar por essa festa. Homens e mulheres, eles mantêm essa festa. E essa festa só lhes traz o quê? Podemos ouvir o grito da HIV, da herpes, da gonorreia, de tantas outras doenças. Que tal o cálice que é servido, que é o cálice da cocaína, o cálice da maconha? Sabe o que ainda é pior? As festas que hoje nós comemoramos aí, na verdade, nós somos aqueles que estão dentro das jaulas. Nós é que fomos escravizados. A festa comemora a derrota do ser humano para o pecado. Ali naquela mesa de bar, a cada brinde, a cada copo no qual você está escravizado, o pecado saboreia a sua derrota. O pecado dança sobre o seu caixão e expõe a sua humilhação para o mundo. Não é suficiente você perder o seu cônjuge, seja marido ou esposa. Não é suficiente você perder, por exemplo, só a sua casa para pagar e financiar as prostitutas. Não é suficiente perder o emprego e a dignidade por chegar alcoolizado, mas você precisa ser humilhado, você precisa passar vergonha, a sua nudez tem que ser exposta a todos. Por isso que Paulo vai nos dizer, fomos escravizados pelo pecado. O pecado dança sobre o seu caixão. Mas o que eu tenho para lhe dizer é, se pelo copo você está vivendo, pelo copo você será destruído. O mundo, o pecado e Satanás e o pecador só tem poder para te levar à vergonha. Mas há um cálice a ser derramado que destruirá essa festa satânica. Se você estiver nessa festa, assim como Sodoma e Gomorra, você será destruído. Então corra de lá, saia de lá, porque assim iniciaremos o nosso segundo ponto. O cálice da mão direita de Deus. Veja o verso 16. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Irmãos, há um cálice que está sendo preparado para aqueles que amam a festa satânica. Há uma bebida forte preparada pelo próprio Deus para aqueles abusadores de crianças, para os mentirosos, para os feiticeiros, para os ladrões, para os adúlteros. Prepare-se, pois Deus tem um cálice especial para você e ele vem derramando sobre o mundo. Irmãos, a Babilônia, eles gostavam de seduzir o mundo.
E é por isso que Deus levanta esse ai para refrear, para destruir, mas não só a Babilônia, todos aqueles que ali fazem do outro a sua vítima através da sedução. Cuidado com esse negócio de seduzir o próximo, de depravar o próximo. Deus tem derramado suas gotas de ira. Veja lá Romanos capítulo 1, versículo 18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Irmãos, o pecado necessariamente provoca a ira de Deus. Todos aqueles que amam a justiça provarão deste cálice. Colossenses nos ajuda a entender um pouco mais. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus, é que vem o cálice da sua ira sobre os filhos da desobediência. Meu querido, olha, cuidado. Podemos ver essas gotas caindo do cálice do Senhor. Veja o que aconteceu em Nínive. Olha esses pingos que foram derramadas ali. Olha o que Naum nos diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se. Aqui tem a paciência de Deus. Aqui pode ser que você tenha esperança, porque se você está me ouvindo, arrependa-se. O Senhor é tardio em irar-se, Ele ainda tem paciência, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outreiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são para ele demolidas. Não há para onde se esconder. Podemos ver outra gota do cálice da ira do Senhor caindo como dilúvio e cobrindo o mundo todo na época de Noé. Veja como Deus leva a sério o pecado, por isso eu e você devemos levar. A ira do Senhor é terrível, ela inspira medo, traz dor, punição e destruição. Além disso, o cálice será eternamente derramado no dia do juízo, o dia do juízo irado de Deus. Nesse dia e por toda a eternidade será revelada plenamente o seu furor. O dia do Senhor se aproxima. Saia dessas festas, das suas paixões sedutoras, jogue tudo isso fora. Saiam dessas festas, saiam com choro, saiam dos seus pecados, arrependam-se, voltem-se para o Senhor. Deus julgará os ímpios, meus amados. Deus julgará com chama inexaurível do inferno, onde o seu verme, aquele que atormentará de dia e de noite, esse verme jamais morrerá. A Babilônia, meus amados, foi julgada. A Babilônia foi vencida. Satanás foi julgado. Satanás foi derrotado. Ele perdeu. E aquele que não estiver em Cristo terão os mãos e as pés, terão suas mãos e seus pés atados e serão levados para as trevas exteriores, onde chorarão e rangerão seus dentes. Quantas gotas Deus não derramou no dia de Sodoma e Gomorra? Como podemos esquecer aqueles pingos em forma de pragas contra Egito? Agora, em nome da sua própria santidade, Deus castigará a Babilônia por tudo aquilo que ela causará a Judá. E Deus vai derramar sobre você, sobre o mal que você tem feito
do próximo. Veja, esse é o cálice do juízo. Aquele que não está em Cristo, se preocupe. Mas há um outro cálice também, o cálice da disciplina, para aquele que já ouviu falar de Cristo, foi salvo por Cristo, mas está andando como filho pródigo. Talvez você esteja como filho pródigo, viajando e usufruindo do pecado e gastando a paciência de Deus. Em nome da justiça e do amor de Deus, o Senhor vai te disciplinar. A disciplina do Senhor virá em forma de retribuição. Aquilo que você plantar, você vai, isso mesmo, colher. Se você é um crente desviado que rouba, prepare-se para não ter dinheiro. Se você é um crente que gosta de passar os outros para trás, talvez você nunca sairá do final da fila. Se você gosta de bater na sua família alcoolizado, prepare-se, porque vão te embriagar e a surra será certa também. Veja, no verso 17, porque a violência contra o Líbano te cobrirá e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará. Por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Isso te assombrará. Irmãos, estamos diante de um princípio divino. Olha, e não há como se esconder desse princípio. Esse é o princípio da retribuição. Deus, por ser justo, ele retribui ao ímpio na mesma medida do seu pecado, do pecado que ele cometeu. O pastor Augusto Nicodemos diz que, geralmente, fazendo com que aconteça com o ímpio, com o violento e com o pecador, aquilo que ele fez com o outro. Esse é o princípio da retribuição. Gálatas diz 6,7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Essa é a justiça de Deus. O castigo, ele é proporcional à ofensa cometida. E é o que Deus irá fazer com a Babilônia e fez. Deus está dizendo, Babilônia, você que usou da sua violência, você que seduziu o mundo, prepare-se, porque você será seduzida e espancada. E foi isso que aconteceu, não é verdade? A Babilônia é tomada numa festa. Deus está dizendo a mesma coisa. Você ímpio, você crente que ama o pecado, a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará. Por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os moradores, virá sobre você. Hebreus vai nos lembrar, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então cuidado com o cálice da disciplina. Até aqui vimos o cálice da sedução e do mundo, o cálice do juízo e o cálice da disciplina. Mas, irmãos, eu quero que você beba desse cálice. É o cálice da salvação e da reconciliação. Irmãos, há uma maneira de escaparmos do juízo. Há uma maneira de sairmos correndo de Sodoma e Gomorra, que é buscar diariamente a Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Prossiga para o alvo, juntamente com os outros crentes, a fim de obter o prêmio. Enquanto estamos diariamente firmes no Senhor, caminhando para o alvo, há esse cálice que nos espera, as bodas do Cordeiro, há uma doce taça de vida preparada pelas mãos de Cristo e pela Trindade, há uma taça preparada para aqueles que estão em Cristo. Ah, meu Deus do céu, beba essa taça. Veja, para você beber da taça da salvação e da reconciliação, Cristo teve de beber o cálice da ira de Deus no seu lugar. Cristo foi espancado, esbofeteado e humilhado para que você pudesse tomar um gole dessa doce taça da salvação. Cristo teve que assumir a ira e beber o cálice inteiro da ira do Senhor. Mas ele bebeu pelo mundo inteiro? Não. Cristo bebeu somente a ira do Senhor. Ele bebeu daqueles por quem ele salvou. Se você está em Cristo, persevere até o fim. Irmãos, aqueles que estão em Cristo
Isso quer dizer que a eternidade é nossa. Você viverá a vida de Cristo. Cristo tomou o seu lugar no julgamento e assumiu a sua condenação para que você pudesse viver. Então viva com Cristo. Lá na eternidade nós tomaremos e nos alegraremos com a verdadeira festa e com a verdadeira taça que traz a verdadeira alegria, que é estar com nosso Senhor. Lá beberemos junto com o Cordeiro a água da vida, o vinho eterno. Lá na eternidade, Cristo trocará a nossa roupa, os nossos fardos, a nossa roupa suja pelo pecado, por uma outra roupa linda de linho finíssimo, branco e puro, onde celebraremos o Senhor. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pecado, mas viveremos uma vida eterna de alegria com nosso Senhor, aquele que tomou a ira em nosso lugar. Gotas dessa taça são derramadas diariamente na sua presença com o Senhor e na leitura da palavra. Gotas dessa taça são derramadas mensalmente, dominicalmente, e são chamadas de ceia do Senhor. Cristo ordenou, antes de tomar a ira de Deus, que nós festejássemos com Ele, bebendo a ceia do Senhor, para que juntos pudéssemos na eternidade e por toda ela beber com Ele. Cristo estabeleceu esse sacramento aqui chamado a ceia do Senhor. Ele nada mais é do que um sinal e um juramento, ou seja, uma linda festa comemorada pela fé. Aquilo que comemos da ceia do Senhor, tanto o pão como o seu cálice, são elementos, mas pela fé nós absorvemos Cristo. Pela fé, Cristo está na igreja. Cristo está, então, conduzindo essa festa espiritual. Jesus nos chama para sentarmos com Ele à mesa, enquanto estivermos na ceia do Senhor aqui, bebendo e ouvindo as suas palavras, as suas histórias. Nesse momento onde nós bebemos e comemos do pão, a nossa fé, ela é equipada, fortalecida. Irmãos, troque a festa do mundo pela mesa do Senhor. Troque a mesa de bar pela mesa do Senhor. Na mesa do Senhor, nos apresenta uma coisa que no mundo jamais acontecerá. Na mesa do Senhor, dois inimigos tornam-se amigos íntimos e comem juntos. Na mesa do Senhor, a restauração. Na mesa do Senhor, há perdão. Na mesa do Senhor, há amor. Venha e ceie com o Senhor Jesus. Ceando hoje e se alimentando todos os dias da palavra do Senhor, você sentará com o Senhor Jesus na mesa que estará lá na eternidade, nas bodas do Cordeiro, na festa que nos espera. Que o Senhor Jesus abençoe a sua semana. Troque aquilo que te seduz pelo amor de Jesus. Beba da taça da restauração e jogue fora a taça da sedução do mundo para fora. Volte-se para o Senhor Jesus. Deus abençoe.